Olá pessoal, meu nome é Walter, eu sou estudante de nutrição e eu vou falar para vocês hoje de uma planta. Ela é conhecida como planta alimentícia não convencional ou punk, porque ela é mais consumida em algumas regiões do Brasil, como por exemplo Minas Gerais, um pouco mais consumida no Espírito Santo e Rio de Janeiro e quase nada em São Paulo e muitas regiões do Brasil, muita gente nem conhece. Então, eu vou falar sobre as características da planta, como você identificar se você está realmente consumindo essa planta. Vou falar das propriedades dela, vou falar dos benefícios e a maneira como você deve preparar essa planta para que você consuma ela de maneira segura, tá? Eu vou falar para vocês sobre a taioba. Existem dois tipos de taioba. Elas são bem parecidas com a folha do inhame, só que ela tem uma diferença porque a folha do inhame é um pouquinho mais arredondada, tá? Então ela tem diferença, porque a taioba você percebe que ela tem essa fissura. E essa fissura vem até a região mesmo onde começa o caule, tá? E existe taioba mansa e existe a taioba brava. A taioba brava, ela tem a parte inferior da folha e o caule é roxo, como se fosse um repolho roxo. Então isso é a taioba brava. Ela possui uma substância que eu já vou falar para vocês, que ela é tóxica, ela causa dano em alguns órgãos do nosso corpo, ela não deve ser consumida. Essa daqui é a taioba mansa, ela é totalmente verde, verde escuro, e você identifica se você está realmente consumindo taioba, porque ela tem ao redor de toda a tua folha como se fosse uma costura, percebe? Como se fosse uma costurinha. Então isso aqui que vai identificar que você está realmente consumindo taioba, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês então primeiro já dessa substância. Por que você não deve consumir taioba brava e sim a taioba mansa? Não que a taioba mansa não tenha essa substância. Essa substância, na verdade, é um mineral chamado oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio, ele quando é consumido, ele vai causar danos no nosso rins, que ele vai causar pedra no rins, que é chamado de nefrolitíase. Ele pode causar pedra na bexiga, que é a urolitíase. E quando a pessoa já tem um problema instalado, de problema renal instalado, aumenta a concentração desse oxalato no sangue. Esse oxalato corre na corrente sanguínea e deposita nas articulações. Depositando nas articulações, a pessoa vai ter uma sensação de dor como se tivesse um monte de agulha mesmo nas articulações, na junta. Antigamente era conhecido como gota, hoje a nova nomenclatura é doença relacionada ao oxalato de cálcio. Tá? Então não é que você vai comer a taioba e ela já vai depositar nas articulações. Os primeiros danos vai para o rins ou para a bexiga, porque esses cristais eles vão se juntando até formar uma pedra, vai trazer tantos outros danos para a pessoa, problema renal ou de urina na bexiga e vai sentir bastante dor. São as cólicas renais, tá? Ou dificuldade de urinar. Então, ela não deve ser consumida. Não que a taioba mansa não tenha essa substância, mas para que você consuma ela de maneira segura, você vai... e essa mesma substância que causa aquela pinicação mesmo, pinicando a boca. Então você vai tirar a pelezinha do caule, se você for comer o caule, ou então você simplesmente vai remover o caule, vai cortar ela como se fosse couve, vai fazer um pré-preparo que a gente chama, que é um remolho, uma escalda mesmo, escaldar ela por 3 minutos em água quente. A substância, o oxalato de cálcio, vai sair da folha, depois de picado, vai sair da folha e vai ficar depositado na água.
essa água você despreza, você não utiliza, você não vai utilizar essa água, porque essa água tem uma quantidade de oxalato de cálcio que foi retirado da folha, tá? Aí você despreza. Depois você vai fazer o preparo dela, que é alho, óleo, um pouquinho de sal, por mais 5 minutos, e é o suficiente para você consumir ela de maneira segura, sem que ela te traga nenhum dano à saúde, tá bom? E eu vou falar agora dos outros benefícios. Ela é rica em magnésio. Como eu falei para vocês, eu ia falar sobre as propriedades dela. Ela é rica em magnésio. O magnésio ele tem uma propriedade, principalmente na mulher, além de outras tantas, que ele causa relaxamento de musculatura uterina. Então, para quem tem cólica menstrual, faz um consumo mais contínuo de taioba, tem menos cólica menstrual, pode até vir a não ter mais. No vaso sanguíneo, ela também tem tanto artéria quanto veia. Ela causa um relaxamento do vaso sanguíneo, dos vasos sanguíneos, e tem a melhora do fluxo sanguíneo. Então, tem um aporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todos os outros órgãos. Melhora o quadro de hipertensão, ou evita que venha a desenvolver hipertensão, porque melhora a pulsação do sangue, o carreamento, o bombeamento do sangue. Então a pessoa não tem o endurecimento dos vasos sanguíneos, que é conhecido como a aterosclerose. Tá? Então melhora também a hipertensão, ou evita que venha a desenvolver. Tá? Ela tem outros 3 nutrientes, que é cálcio, ferro e vitamina C. Nós sabemos que cálcio e ferro, quando consumido junto, existe uma competição entre os dois de absorção. Nosso organismo tem dificuldade de absorver esses 2 nutrientes. Ou absorve o cálcio ou absorve o ferro. Mas se existe essas 3 substâncias na taioba, e o que vai acontecer? Como tem a competição entre o cálcio e o ferro, a vitamina C ela vai se ligar ao ferro. E quando ela se liga ao ferro, esse é o ferro que a gente conhecido como ferro não M, tá? É um ferro vindo de origem vegetal. Ele vai aumentar a biodisponibilidade desse ferro. Então, consequentemente, o que vai acontecer? O indivíduo vai ter uma melhora do sistema imunológico pela absorção da vitamina C. Ele vai ter uma melhora do quadro de anemia, se tiver uma anemia já instalada, pela absorção do ferro, ou então ele vai impedir que a pessoa venha desenvolver um quadro de anemia, porque teve uma absorção do ferro sem que haja competição com o cálcio. E vai ter uma melhora do cálcio, da estrutura óssea, porque ele absorveu o cálcio. E a gente sabe que o cálcio ele age como prevenção de osteoporose, principalmente da mulher em fase de menopausa, tá? Para evitar fratura de fêmur, enfim. Então, é interessante você consumir de maneira mais regular essa substância, esse alimento. É um pouco difícil da gente conseguir, inclusive em feira aqui em São Paulo, mas ainda existe. Algumas feiras você pode chegar e procurar. Ela é considerada uma planta alimentícia não convencional. A sigla PANC dentro da nutrição e da gastronomia é porque são plantas que são consumidas, são cultivadas em menor escala, não é cultivada em grande escala, porque é pouco conhecida e pouco consumida. Mas o sabor é muito agradável, lembra bastante a couve, sem contar com a quantidade de benefícios, pessoal, que ela é muito boa para o nosso organismo, tá? Tanto na prevenção como coadjuvante de tratamento. Eu espero ter podido passar para vocês um pouquinho mais sobre essa planta que é muito benéfica ao nosso organismo. E até mais.